Bom, bom dia, turma, tudo bem? Nossa, o que eu tinha que falar mesmo? Vamos para a aula. Então, como vocês sabem, pegue o seu caderno, é para pegar o caderno, viu? Então, Breno, Ana Paula, Larissa, hoje já identifiquei todo mundo. Karine, pega o caderno. Ah, tá, não estou vendo nenhuma tela por aqui, professor. Putz, você não está vendo? Tenta ser aí entrar. Os outros estão vendo uma tela? Uma tela aí que eu estou compartilhando, uma azulzinha? Agora tá, beleza, agora você tá. Bom, peguem o caderno, Breno, Karine, Larissa, Ana Paula. Vocês têm que conhecer a Ana Paula. Ela é uma excelente aluna, né? Esses alunos também. Todo o pessoal do Gabriel Ortiz são excelentes. Não, venha para o Gabriel Ortiz, venha, que tem vaga para todo mundo aqui. Bom, na última aula, vocês lembram em que técnica de separação a gente parou? Eu vou começar a fazer aquele som, sabe, de cri-cri. Eu vou fazer isso agora, é o que falta para mim, aquele som de suspense, sabe? Eu vou colocar para fazer parte, né? Isso, é isso e não é isso também, mas tudo é flotação, né? Eu vou até escrever aqui, hum, flotação, certo? Bom, turma, na flotação, eu só deixo resumidamente retomar essa imagem, né? Eu vou explicando aqui, beleza. Na flotação. Na flotação, olha só, se nós temos que separar dois sólidos, imaginem dois sólidos, areia e serragem, né? Areia e serragem. Então, eu vou pegar areia e serragem, eu misturei. Ah, por quê? Porque você é muito peralta. Mas enfim, eu misturei. E aí, o que eu vou fazer? Pergunta. Eu ia perguntar ao professor Denis, né? É, Larissa. Ixi, já começou, já começou. Larissa. Será que eu consigo separar areia e serragem usando essa técnica de separação que você está vendo na imagem? Se é que você está conseguindo ver a imagem. Quem lembra dessa técnica aí? Escreve no chat. 2 segundinhos. Escreve no chat qual que é essa técnica aí. Que técnica que vocês estão vendo aí? Catação. Eu consigo separar serragem. A serragem é aquele pó da madeira. Quando você corta a madeira, tem aquele pozinho. E esse pozinho eu misturei com areia fina. Eu consigo separar serragem da areia fazendo esse processo de catação? Sim ou não? Não. É muito, muito difícil. É até difícil de você ficar lá enxergando, sabe? Você teria que ser o senhor átomo, né? O senhor microscópico. Ou o super-herói chamado Nano, um super nano, sabe? Para ficar vasculhando e pegando essas coisas a olho nu, né? Então não dá, não dá. Então vamos descartar essa técnica. Não tem como separar serragem de areia, né? Vamos para a próxima que a gente aprendeu. Como é que chama essa técnica mesmo de separação que está aparecendo aí na telinha de vocês? Isso, peneiração. Será que usando a peneiração eu consigo separar a serragem da areia? Eu vou usar uma peneira, né? Eu consigo separar? O que vocês acham? Consigo ou não consigo separar? Também não, né? Não dá. Não dá para separar.
Por quê? Porque os dois sólidos são bem fininhos. Os dois vão passar pelos buraquinhos que ficam entre essa teia, né? Esse tecido aí que tem uns vãos, né? Eles dos dois vão passar. Então não tem como. Aí não tem problema. A gente vai para uma outra técnica de separação, tentativa e erro, né? E essa aqui? Como é que chama essa técnica de separação mesmo, turma? Não vai me dizer que é a técnica do cavalo, né? É a técnica do ferrão. Vamos lá, lembrem aí, lembrem aí. Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo o quê na imagem? É um desenho, né? Na verdade, não é nenhuma foto da imagem, é um desenho representando uma coisa. Vamos começar. Como é que chama essa parte vermelha com cinza? Isso, imantação. Isso mesmo. Isso, que é a separação magnética. Será que eu consigo? Olha só, o ferro e a areia são pequenos, eles acabam se misturando. O pó da palha de aço se mistura, e é um pozinho, né? E eu consigo usar o ímã. Beleza. Eu posso fazer isso com a serragem? Serragem em areia, posso? Não, não posso. Por quê? Por que que eu não posso? Muito bem. Quem ainda está com dúvida, o melhor da química é a comprovação. Você só acredita vendo, fazendo. Pega um pó de madeira, né? Pega aqueles pozinhos, né? Corta, usa a serra, sei lá, pega emprestado e pega um ímã, tipo esses ímãs aqui, ó, que a gente encontra lá. Isso aqui é mais nem coisa, isso aqui eu quebrei, né? Eu quebrei aquela parte do magneto, né? De um áudio, daquela caixinha de som. E aí aproxima para ver, não vai, porque ele não é magnético. Eles não são magnéticos. Nem a areia, nem a serragem. Ou seja, poderia ser uma boa técnica se a serragem fosse magnética, que aí você já separava, né? Mas como não é, não tem como usar essa técnica. E aí a gente vai para onde? Para a técnica de flotação. Ah, então tem como separar, professor? Claro, a gente não pode ficar com a serragem e a areia, né? Misturados, tem que separar. E essa técnica de flotação, ela é tão fantástica, turma, é tão fantástica, muito fantástica mesmo. O que que você faz? Eu misturei areia e serragem, beleza. Aí eu vou usar, olha só, eu vou usar um líquido. Vamos supor água. Vamos usar água. E aí, qual que é a ideia dessa técnica? Eu não consigo separar sólidos, né? Esses dois sólidos. Mas se eu colocar um líquido que ele esteja numa densidade intermediária. Como assim? Sabemos que a areia ela é mais densa do que a serragem, tanto que a gente conhece por pó de serragem. Então, a areia ela é mais densa. Se nós colocarmos um líquido com uma densidade menor que a areia e maior do que a serragem, eu vou separar esses dois, né? Eu vou ter areia lá no fundo, porque ela é mais densa que os dois que estão aí. Acima dela eu vou ter o líquido que eu usei, porque ela tem esse líquido, essa água, ela tem que ter uma densidade entre os dois sólidos para ela ficar no meio. E aí lá em cima eu vou ter o quê? A serragem, que ela é menos densa que as duas coisas que estão aqui embaixo, que é a água e a areia. Então essa técnica parece com uma técnica que a gente conhece, que a gente já irá ver, e só que ela chama flotação porque você usa do artifício de colocar um outro objeto, uma outra matéria para a separação desses sólidos, que no caso seria a água, né? Bom, deixa eu ver o que vocês escreveram, mas não ocorre delas se misturarem por conta d'água. Então, o legal disso aqui é que eles não se misturam. Se você misturar água com areia, existe uma técnica que a gente conhece por decantação, a areia ela vai se depositar lá no fundo.
E aí a água você vai ter lá em cima. A mesma coisa com a, com a serragem. Sabe um exemplo fácil? A cortiça. Tem uma cortiça. Cortiça é aquele negócio que você tampa para umas garrafas de vinho. E aí, se você pegar, ou para coisas que tem condimento, ou para, deixa eu ver o quê? Ou madeirinha, pega a madeirinha, corta as madeirinhas, você irá ver que a madeirinha não vai afundar. A madeirinha, ela fica em cima da água, né? Se você pegar umas madeirinhas, cortar elas, elas ficam na superfície da água. Então, na hora que você mistura, você vai misturar a água com a areia e a madeirinha. E aí a areia, depois de um tempo, você vai esperar, a areia vai começar a descer, né? Por gravidade. E aí o líquido vai ficar no meio, mas quem está lá também? As madeirinhas. As madeirinhas não vão ficar no líquido, eles vão começar a subir. E aí vão ficar lá em cima, entendeu? Então, legal. Muito bem, Ana Paula. Ana Paula é excelente. Meu Deus, Ana Paula, ela será uma futura engenheira química. Ela é a pessoa que mais participa dessa turma. Às vezes eu tenho que acompanhar o raciocínio dela, porque eu sou um pouco lerdo, né? Aí o Breno fica, putz. Tô brincando, turma. Vocês sabem que eu amo todos vocês, né? Todos vocês são excelentes. Todos vocês são excelentes. Vejam só esta imagem. Me dê imagens, águia. Me dê imagens, águia. Estão vendo que aqui nós temos 3 Beckers, né? Esses 3 Beckers é o mesmo Becker, só que em tempos diferentes. É como se eu pegasse uma foto, tirasse, depois esperasse um tempinho, tirasse de novo uma foto, e aí esperei mais um tempo, tirei uma foto e coloquei as 3 fotos juntas. Beleza. Aqui temos um processo parecido ao da flotação, mas não chama flotação porque envolve um líquido e um sólido. É quando eu tenho uma mistura de líquido e sólido, que envolve a densidade também. Quem adivinha como é que chama essa técnica, turma? Como é que chama essa técnica? Ninguém? Vocês podem chutar também. Vocês falar. Isso, Breno, muito bem. Quase isso, Ana, quase isso, quase. Quase isso. Mas tem a ver com isso também. Às vezes eu fico pensando que é muita coisa, né? Eu acho que tudo que a gente aprende, a gente não aprende tudo. A gente aprende em parcelas, sabe? Quando você parcela alguma coisa nas Casas Bahia, as coisas vêm em parcelas. E aí, como é que você vai juntar tudo isso, né? É muita coisa, né? É isso mesmo, a decantação. Então, a decantação é o quê? Você mistura o sólido, mistura o líquido, e aí as partículas mais densas, elas acabam se decantando, ou seja, que elas acabam se assentando lá no fundo. Por quê? Devido à gravidade. Temos que considerar a lei da gravitação universal, que Newton enunciou, e isso serve para todos os corpos, até para as partículas, né? Então, isso por gravidade, ela vai assentando lá embaixo. E aí, o menos denso, né, ele fica em cima. Esse processo a gente chama de decantação. E a única coisa que você tem que ter é paciência, né? É tipo ter paciência com o professor Denis, tem que ter paciência. Você mistura o líquido sólido, espera um tempinho, ele vai começar a aparecer uma turbidez aqui, que vocês estão vendo na imagem do meio. E aí, depois de um tempinho, essa turbidez vai se assentando lá no fundo, e aqui em cima só vai ficando o líquido, né? Então, essa técnica é bem simples e é muito usada, sabe? É muito usada. Ok? Então, não esqueçam, decantação. Professor, mas e como é que a gente separa? Aqui é sólido e líquido, né?
E como é que a gente separa óleo e água, né? Que são dois líquidos que não se misturam. E como é que a gente faz para separar? A gente pode usar a decantação, né? Mistura e espera um ficar embaixo, o outro em cima. E como é que a gente vai separar? A gente pode usar este funil, que é um funil de decantação. É isso mesmo, funil de decantação. Complexo, né? Então, a gente pode usar este funil de decantação, em que nós temos dois líquidos. E nestes líquidos, ó, vou até mostrar para vocês. Oxe, o que aconteceu aqui? Nossa, o que aconteceu? Opa, peraí. Eu vou ampliar novamente. Ah, não, não é esse aqui, não. Pegando a imagem errada, esse aqui. Ampliei. E agora eu vou para as canetas. Por que apareceu esses aqui na frente? Eu não entendi. Ó, apareceu esse negócio, não era para aparecer. Fazendo um monte de ponto. Vamos dar solução para isso. Eu vou colocar a imagem aqui embaixo. Prontinho. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, turma, ó, eu tenho este funil, que é um aparato, em que eu coloco aqui os dois líquidos, né? Pode ser água e óleo, né? Pode ser água e óleo. Isso. Também conhecido como funil de bromo. Muito bem. É, o funil de bromo é um sinônimo para funil de decantação. É, tipo água e óleo, que são dois líquidos, né? Porque não se misturam, muito bem. São heterogêneo, né? Isso. Muito bem, Ana Paula. Ah, muito bem, Breno, Ana Paula, o Arthur. Tem umas coisas que como é que chama? A Larissa está falando, só que ela está passando, está vindo por frequência, sabe? Ondas, por ondas. E eu tô captando, Larissa, tô captando, tô capturando, calma, 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 calma que minhas antenas estão captando tudo. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui dois líquidos, certo? Eu vou misturar, aí eu vou esperar, querendo a decantação tem que ter paciência. E aí um líquido vai ficar embaixo, outro em cima. E aí como é que separa usando o funil? Aqui tem uma válvula, tipo aquela torneirinha da pia mesmo, né? Em que eu posso abrir e fechar. E aqui eu tenho uma vazão do líquido. Então, primeiro vai passar o líquido que é menos denso, e aí isso eu vou coletar, digamos, num becker. E isso aqui vai descendo. E eu só vou fechar essa válvula no momento em que esse líquido amarelinho ficar aqui. Aí eu fecho a torneirinha. Pronto. Separei os dois líquidos. Magnífico esse funil, né? Esse funil é excelente para usar para separação de líquidos. Deixa eu só voltar. Punk, né? Bom, isso também chama decantação, esse processo de decantação. Eu só mostrei que existem, a gente pode usar para sólidos líquidos e líquidos líquidos, né? Então, a água, por ser mais densa, será escoada, enquanto que o óleo ficará no funil. Isso mesmo. E aí você pega a água num copo, e aí o que você faz com o óleo que ficou lá? Como é que eu tiro? Pega um outro copo e abre, né? A válvula, aí você tem o óleo. É uma criatividade desse funil, né? Bom, e aí na outra turma me perguntaram o seguinte, professor, como é que eu vou separar um sólido que se mistura com um líquido? Por exemplo, sal e água. Como é que eu separo sal e água? Quem sabe a resposta? Tempo para a Ana Paula. Tempo para o Arthur. Tempo para os que estão presentes aqui. Breno, Karine, Larissa. Como que eu separo água e sal? Esquenta a água para ela virar vapor.
Processo de destilação. Eu vou parar de dar aula. Eu vou. Ana, cuida aí. Ana, cuida aí da turma, por favor, cuida. Cuida aí. Pá! Ana Paula está certíssima. Destilação. Eu ia deixar a Ana Paula dando aula e ela explicar a destilação para nós, né? Mas é isso mesmo. A gente, em casa, a gente acaba fervendo também, que nem o Breno falou, né? Mas é isso mesmo, Ana. Nós temos que destilar a água e o sal. E aí, para isso, eu vou aumentar essa imagem aqui. E este processo a gente conhece por destilação simples. Como é que funciona esse processo? Deixa eu ver. A mistura é aquecida e a água entra em ebulição, mas o sal ainda não, porque o vapor da água vai ao interior de um condensador, que é resfriado a fonte. É isso mesmo. Não, não, isso. Fala a verdade. Como é que você sabe disso, Ana? Você assistiu minha aula? Não, porque eu não gravei e não postei. Quem foi seu professor ano passado? Quem foi? Fala. Quem foi? Pode falar. Agora fala, coloca aí no chat que eu quero ver quem foi o professor que ensinou isso para você. Não, tem que falar com esse professor é excelente. Como é que um aluno lembra, né? Para quem não conhece o professor. Olha, Karine é nova aqui, como aluna para mim. Filósofo Denis, Muito bem, isso que estamos vendo é coisa que a gente viu no ano passado. Algumas coisas, né? Algumas coisas a gente viu no ano passado. E algumas coisas vocês lembram. Realmente a gente não vai lembrar de tudo, né? Né? O que seria dos discípulos sem um mestre? Sabe, é tipo os Vingadores. Tem o Tony Stark e tem o Capitão América. Eu sou o Capitão América. Eu sou o Capitão América. Bom, temos aqui um processo de destilação. E é que nem a Ana falou. Nós vamos esquentar aqui, ó. Vamos colocar a água com sal nesse lugar. Isso aqui vai esquentar. O sal, ele precisa de altas temperaturas para derreter. Então ele não vai derreter, ele vai ficar aqui. É que nem quando o Thor foi lá pegar o Mjolnir, né, dele, e ele tinha que derreter através de uma estrela porque tinha muita energia. Então a gente precisa de muita energia para derreter o sal. Não de uma estrela, né, mas uma energia suficiente para derreter o sal. E aí isso aqui vai ferver o líquido que está presente aqui, que no caso é a água, né? A água vai passar por esse sistema que eu chamo de condensador, né? Que a gente conhece por condensador. Esse condensador é o quê? A água, o vapor d'água vai passar por uma mangueira, imaginem só uma mangueira, o vapor d'água vai passar por aí. Mas ao redor dessa mangueira tem um sistema de resfriamento. Esse sistema de resfriamento ele colocou aqui como condensador, que é uma entrada e saída de água, ok? E ela tem que estar numa temperatura ambiente ou fria, né? Para quê? Para que esse vapor seja resfriado e seja condensado, ou seja, que ele se torne líquido novamente. Tanto que ele se tornou líquido e eu coletei aqui, ó. Coletei aqui nesse Erlenmeyer, né? E aí o sal está no balão. Perfeito, você separou o líquido e separou o sólido, que ambos eram homogêneos, né? Você misturou, são homogêneos. Bom, a Ana Paula fez uma pergunta. Professor, depois você explica com a água do mar é separada do sal? Porque são processos diferentes, né? Não, é o mesmo processo. O mesmo processo. Você pode usar um destilador. Só que aqui isso fazem já em alguns países europeus, eles fazem isso daí. Só que aqui ainda não, porque é um sistema caro, né?
acaba sendo caro para nós, esse processo da destilação. A gente pega água do mar, né? Separa, né, essa água, só que essa água é salgada. Então, como é salgada, a gente coloca em destiladores. Esses destiladores vão fazer o trabalho de ferver essa água. E essa água eu vou coletar. É um processo, é uma técnica. E aí eu fico somente com sal, que é uma coisa que eu não vou usar. Só que essa água que eu destilei, ela vai ter que ser preparada para ser potável, entendeu? Porque essa água destilada eu não posso beber, porque ela não tem sal, ela não tem sais minerais importantes para nós. Então, essa água ainda passa por um processo de adição de sais, né? Ok? Mas é o mesmo esquema, Ana, é o mesmo esquema. Quando a gente vai usar, por exemplo, lá na Europa, se vocês forem ver o mapa, ele não tem muitos rios, então a água em si é do mar, e não tem água, digamos, natural, de fontes lá. Só para vocês verem o nível que está. Por isso que, às vezes, a água lá é muito caro, é uma raridade a água, né? É muito caro lá. Por quê? Porque o processo de tratamento da água é por destilação, é por dessalinização da água do mar. Só que se vocês forem ver, isso custa caro, né? Porque você tem que usar energia. E como custa caro a destilação, você acaba aumentando o preço da água, né? Por isso que é muito caro lá. Aqui não. Aqui nós usamos o tratamento, estação de tratamento, né? Estação de tratamento da água, que é através da água de rios. Que é que a gente tem um rio maravilhoso, né? Um rio maravilhoso. Bom, isso aqui, então, é a destilação. Beleza. Mas aí, se eu misturar dois líquidos que se misturam, essa foi meio redundante, né? Se eu misturar dois líquidos, turma, o que eu vou usar para separar esses dois líquidos? E detalhe, esses dois líquidos, eles se misturam. Alguma ideia? Destilação fracionada, é isso mesmo, Tico. É isso mesmo, Tico. Muito bem. É destilação, é destilação. A dissolução é uma outra coisa, é de dissolver. Mas a destilação é o mesmo princípio, né, da destilação, só que ela é fracionada e não é mais simples. Por que não é mais simples? Porque simples, eu só preciso de um sólido e um líquido. Simples. Fracionada, porque eu posso ter várias coisas misturadas aí. Eu posso ter água, posso ter álcool. O que mais que se mistura com água que eu não sei? Agora deu um branco, né? Bom, posso ter mais de dois líquidos, né? A destilação fracionada é só a separação de líquidos através de uma ebulição, diferente da destilação simples, que é entre sólido e líquido, mas este processo é um pouco maior, porque tem que ficar repetindo até obter o líquido de maior ponto de ebulição. Muito bem. E esse negócio que o Breno falou, está bem explicado aí, é essa coluna aqui, tá vendo que essa coluna, ela ajuda, que eu tenho placas, essa coluna é mais ou menos assim, tem placas que dificultam a vaporização, porque ela vaporiza, só que quando ela chega na superfície dessa coluna, ela meio que esfria e volta. Então, esse é o processo de eu repetir várias vezes, né? Eu estou como se estivesse repetindo várias vezes, até eu chegar num vapor ideal, né? Que será aquele vapor que já repetiu e cheguei no vapor. E como é que eu farei esse controle? Por temperatura. Por exemplo, se eu misturar água e álcool, ó, deixa eu pegar aqui, mas é que eu não lembro muito bem, mas vamos ver aqui. Ó, tem ponto de ebulição do álcool. Se a gente pegar na internet, o ponto de ebulição do álcool é 78,33 graus Celsius. Vou colocar 79, 78, vai. 78 graus Celsius é o ponto de ebulição do álcool. Da água é 100 graus Celsius.
Então, eu vou misturar água e álcool, e eles se misturam, e são líquidos, né? Como é que eu vou coletar esses líquidos? Bom, se você usar a destilação simples, não dá. Na destilação simples, geralmente a gente não usa termômetro. Geralmente não usa termômetro. Por quê? Porque o interesse é o líquido que vai vaporizar e virar líquido. O sólido não vai, em nenhum momento, ele vai derreter e virar vapor, né? Então, não precisa do termômetro. Na destilação fracionada, o importante é o termômetro. É o termômetro. Por quê? Eu vou fazer o controle da temperatura, né? A Ana e a Bruna são. A Ana e o Breno são. Tá. O Breno, desculpa, mas eu tenho que falar para o Arthur por que, que o Breno e a Ana são inteligentes. E a Larissa também. Existe uma coisa chamada ano passado. O ano passado, os dois, eles tinham um mestre. Esse mestre, que possivelmente acho que é um professor, do Gabriel Ortiz, ele é de química. Então, vou parar, parei. Vocês entenderam? Então, por isso que eles são feras. Mas, Arthur, calma que eu vou te preparar para você chegar nesse nível, e a Karine também. Se vocês não ficarem preparados, vou fazer o que eu fiz com os alunos. Eles vão fazer de novo o segundo ano. Tô brincando, tá? Bom. Segundo ano, não, terceiro ano, de novo, terceiro ano. Turma, então isso aqui é uma destilação fracionada. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois líquidos, vou ferver. Mas quem é que vai ferver primeiro? Quem é que vai virar vapor primeiro? O álcool, porque para ele ir para o vapor, ele precisa de 78 graus Celsius. E aí, quando eu olhar no meu termômetro, tá 78. O que significa? Que todo o meu álcool virou vapor. E como eu tenho o condensador para resfriar, então no meu Erlenmeyer eu tenho só álcool. Professor, e quando passar para 79? Eu não tenho mais álcool. Lá no meu líquido que está fervendo, não tem mais álcool. Vai ter o quê? Água. Olha só que legal. É assim que a gente faz o controle. Por quê? Não tinha que estar fervendo a água porque está quente lá. Não, porque a água só ferve, a água só vira vapor a 100 graus Celsius. Ok? A água só vira vapor a 100 graus Celsius. E tanto que a sua água pode ficar quente, mas eu não tenho partículas de vapor. Mesmo que sua água esteja, digamos, a 70 graus, é quente. Se você pegar na água, é quente. Mas não tem nenhuma partícula vaporizando. Todas as partículas estão lá, né? Elas são do estado líquido, só que está quente. É aquilo que a gente chama de dilatação, né? Elas se dilatam, mas elas não passam por outro estado, né? Estado físico. Então, a destilação fracionada é justamente para isso, ok? Turma, para finalizar, que eu estou tentando finalizar, porque, tá aqui, eu falei, putz, cadê minha imagem? Esses processos nós vimos justamente para entender como é que funciona o tratamento, estação de tratamento da água, que vocês estão vendo aí, certo? É uma imagem complexa, é uma imagem que acredito que nós vimos no ano passado, né? Porque é um assunto do ano passado, eu só estou recapitulando, voltando. O que significa? Como é que funciona? Eu vou explicar rapidamente como é que funciona, tá bom? A água funciona assim, tem os rios, Rio Tietê, pega o Rio Tietê, e lá no Rio Tietê eu vou ter sujeira, sujeira, várias coisas, né, coliformes fecais, né, eu vou ter várias coisas lá no rio, né. Esse rio tá indo junto com essa sujeira, tô indo junto com a sujeira, beleza, eu sou uma sujeira, tô indo junto, tá. Eu vou chegar num lugar onde eu vou ser coletado, né? Por exemplo, uma represa, que ele vai acumular uma água de interesse para ser tratada. Vai passar por um tratamento de sulfato do alumínio de cloro. Por quê? Cloro para desinfectar, para matar as bactérias, né?
Cal. Ah, não lembro da imagem porque eu acho que usei outra imagem, né? Eu acho que usei outra imagem. Cal, para fazer coagulação. Sulfato de alumínio, a mesma coisa. Então, eu vou usar todos esses produtos para quê? Para minha sujeirinha, ó, minha sujeirinha é esse giz de cera, ó. Então, esse giz de cera, ele tá indo que é uma sujeira. Mas eu preciso juntar com outras sujeiras. Daí vai um processo químico, que é o sulfato de alumínio cal. E esses vão se gostar, vão ficar tão juntos, que eles vão começar a criar flocos, não de neve, né? Mas flocos de sujeira. E aí passa por um tanque chamado por floculação. E o legal dessa floculação é que isso daí vai ficar denso. Como fica denso? Vocês aprenderam. Vocês aprenderam. Como fica denso? Isso aqui vai decantar. Isso aqui vai decantar. E aí vai ficar lá no fundo dos tanques. E isso não é só um tanque, não é dois, não é três, é vários tanques que passam, né? Passou pelos tanques, essa água ainda não dá para beber. Essa água está um pouco da cor do Hulk. A água está da cor do Hulk. E tá com cheirinho também, um cheirinho do cascão, por exemplo. E aí tem que passar por um filtro. Esse filtro tem carvão, areia, cascalho, né? E aí vai meio que filtrar esse cheiro, essa cor verde, né? Passou, vai passar uma cor cristalina, uma cor bebível. Dá para beber essa água? Não, porque você vai morrer, porque tem bactérias ainda, né? Então, não beba essa água, você vai ter que tratar ela com cloro. O cloro justamente faz o quê? Ela elimina as bactérias, ela vai pegar. Ela é tipo. A bactéria é tipo Thanos, então tem que eliminar o Thanos. Como é que se elimina? Usa cloro. Usa cloro. Usou cloro, usou cal. Por que usa flúor? Para ficar com os dentes saudáveis, né? Então tem uma inserção de flúor, tem uma inserção de iodo, tem uma inserção de. Espera que alguém, não sei quem, mas. Ah, tá, é Júlia, peraí. Tem uma inserção de iodo, tem uma inserção de flúor, né? E tem uma inserção. Acho que é só isso, já inseri muita coisa, né? Peraí. Ela diminuiu minha tela, né? Peraí. Acabou? Sim, aí acabou, coloquei, e aí o que, que eu faço? Vai para o reservatório, tem um controle de pH, tem um controle de turbidez, vai para o reservatório dos bairros, vai para a distribuição, e é a água que a gente bebe em casa. E fica essa delícia de água, né? Bom, turma, eu sei que foi bem rápido, né? Mas a gente tenta rever, quando a gente for falar de pH, eu tento retomar essa parte, tá? Eu só vou fazer chamada porque estou atrasado. Eu sei que eu estou atrasado. Eu sei, eu sei. Bom, deixa eu ver. O Breno está presente. A Karine. É Karine Nunes, né? Se eu não me engano. É Karine Nunes. Posso, mas pode ser numa outra. Você me lembra numa outra aula? Assim, quando começar a aula, você fala para mim, professor, fala da sublimação, por favor. É que eu vou explicar por que não dá tempo, porque nossa aula acaba às 9h15, né? Deixa eu parar de gravar aqui. E tá gravando, né?